pessoal, meu nome é Paulo, sou professor de geografia. A gente vai trabalhar agora um pouquinho sobre o trabalho escravo no Brasil. Tudo bem? Olha só, pessoal, trabalho escravo no Brasil. O trabalho escravo, por mais que lá em 1888 tenha sido promulgada a Lei Áurea com o fim da escravidão, o trabalho escravo acabou juridicamente. Agora, legal, digamos assim, na prática, o trabalho escravo nunca acabou, persiste até hoje. Mesmo hoje, um país como o Brasil, com um sistema bem consolidado, jurídico, enfim, ainda existem brechas, causas que fazem do trabalho escravo permanecer até os dias de hoje. E vamos tentar entender que tipo de condição tem esse trabalho escravo, em que lugar tem esse trabalho escravo e quais são as causas dele. Olha só, está aqui no quadro. Os principais estados onde tem trabalho escravo, isso segundo dados das instituições que regulam isso, MST, Comissão Pastoral da Terra, etc., são o Pará, o Maranhão, o Mato Grosso e o Tocantins. Aí você vê hoje estados no norte do Brasil e no centro-oeste, aonde o poder público não consegue chegar em plena, com todos os seus atores para conseguir administrar aquela região. Então, um dos grandes problemas do trabalho escravo no Brasil é justamente o poder público. A ausência do Estado, o Estado que seria o responsável por impedir o trabalho escravo. O Estado não consegue chegar em todos os lugares do Brasil. O governo federal não tem capacidade de ter um controle de todo o território brasileiro, nem o estadual, nem o municipal. Então, uma das causas, um dos motivos de a gente ter trabalho escravo ainda hoje é a ausência do Estado. E a ausência do Estado, nesses estados aqui, o Estado que eu falo, o país, é muito maior. Porque pensa assim, Rio de Janeiro, São Paulo, regiões conhecidas, industriais, de grande economia, o litoral muito populoso, o Estado está presente. Polícia, tribunal, essas coisas todas. Enquanto que aqui é muito mais difícil. Até porque o alcance da mídia é muito restrito aqui. Se acontece alguma coisa de trabalho escravo na cidade do Rio de Janeiro, a proporção que se toma depois que se descobre que é o trabalho escravo é muito grande, porque a gente tem um grande sistema de comunicação, de difusão de informações nessa região, tanto no Sudeste, no Sul, como no litoral do Brasil. Aqui, a comunicação é um pouco mais restrita. O acesso à comunicação, então o Estado não consegue chegar lá e faz com que os grandes empresários que praticam o trabalho escravo tenham tranquilidade para saber que aquilo nunca será descoberto ou que dificilmente será descoberto. Então, os principais estados são estados da região centro-oeste, como Mato Grosso, Pará e Maranhão e Tocantins. Pelo Maranhão, que ainda pega também a região nordeste, que finalzinho da região nordeste. As principais atividades que causam trabalho escravo, que tem trabalho escravo, agricultura e pecuária são dois grandes vilões. Então, no meio lá de uma área rural do Brasil, onde está bem distante da cidade, bem distante de um poder público que estaria por perto lá, você vai conseguir trabalho escravo. Então, tem pessoas trabalhando em condições de escravos até hoje no Brasil, ganhando R$1 por dia e trabalhando 15 horas por dia. Um trabalho, muitas das vezes, braçal, sem preparo nenhum, sem equipamento de proteção, sem água, sem comida. Então, o trabalho escravo é uma coisa muito grave que acontece no Brasil. E acontece nas partes mais escondidas do Brasil, em atividades que se ocupam nessas áreas escondidas, que é a agricultura, que é a pecuária, ou também a indústria de carvão, carvoarias. É muito comum carvoaria esse trabalho escravo. Carvoaria, que são aqueles fornos para produzir carvão, e naqueles fornos para produzir carvão você vê as pessoas descalças, sem máscara, respirando toda aquela fumaça e tendo problemas respiratórios seríssimos. E trabalhando em condições de temperatura muito alta, sem o menor preparo, sem a menor condição de segurança. Então, essas atividades são as principais atividades do Brasil que causam trabalho escravo, que tem trabalho escravo. E são essas atividades, nesses estados aqui, principalmente, que vão ocasionar trabalho escravo. As causas, eu já falei, a ausência do Estado. Se o Estado não está lá para regular, para punir o cara, ele vai conseguir exercer o trabalho escravo dele tranquilamente, para poder escravizar muita gente tranquilamente. A outra coisa, e fundamental, é a condição de miséria, de pobreza. Porque o cara não vai se sujeitar a um trabalho escravo se ele não precisa. Imagina o seguinte, você tem uma família lá no interior do Brasil, num desses estados aqui, no campo, você tem
10 filhos, você não tem um emprego, você precisa sustentar para dar comida para todo mundo, para os seus 10 filhos e para a sua esposa, e você não tem trabalho, você vai ficar desesperado para arranjar qualquer coisa, qualquer renda que sirva para colocar um pouquinho de comida na mesa. E essa qualquer coisa, para conseguir um pouquinho de renda, é justamente o que os grandes empresários mais querem para te escravizar. Você não quer um pouquinho de dinheiro, colocar um pouquinho de comida na sua mesa? Então, ele vai te dar um pouquinho de dinheiro, você vai ter que trabalhar muito para conseguir esse pouquinho de dinheiro, mas pelo menos é melhor do que você não ter nada. Então é fundamental para você ter trabalho escravo uma condição de miséria, uma população muito pobre que precisa desesperadamente de um dinheiro para conseguir se sustentar. Tudo bem? Associado a isso, a gente tem a estrutura política brasileira, onde grande parte desses empresários da agricultura, pecuária e do carvão são delegados, políticos, muitas das vezes o prefeito da cidade, um vereador muito influente, um deputado estadual. Então, essa estrutura política, onde os chefes do Estado, aqueles que deveriam reprimir o trabalho escravo, muito pelo contrário, eles incentivam o trabalho escravo, eles escravizam. Então, é muito comum nesses estados aqui, a gente ter os empresários com poder político muito grande, são vereadores, prefeitos, deputados, etc., para garantir que a condição de trabalho escravo permaneça e que o poder público não consiga chegar lá para punir as pessoas que fazem trabalho escravo ou que praticam trabalho escravo. Tudo bem, pessoal? Se fala de trabalho escravo, causas, principais atividades, estados, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço.